Caminhoneiro solteiro. Ajuda mulher grávida, sendo presa injustamente pela PRF. Capítulo 1. O peso do silêncio. Tem coisa que a estrada ensina que escola nenhuma consegue. Ensina que o silêncio tem peso, que ele ocupa o banco do passageiro, deita no beliche atrás da cabine, bebe o café que você esqueceu no painel, que ele respira junto com você nas madrugadas compridas da BR-153, lá no coração do Brasil, quando a escuridão é tão fechada que o farol do caminhão parece um homem cego tentando achar o próprio caminho. Meu nome é Rogério Bonfim, 46 anos, pele curtida de sol, mão calejada de tanto segurar volante e um lugar vazio no peito que eu aprendi a chamar de rotina. Naquela manhã, a mesma manhã em que tudo mudou, eu havia saído de Anápolis antes das 4 da manhã. Carga de peças agrícolas com destino a Araguaína, no Tocantins. Rota que eu conheço de cor, que já percorri tanta vez que às vezes sinto que o asfalto me reconhece. O Goiás acordando devagar, o cerrado abrindo dos dois lados da estrada igual a um livro que não tem fim, o céu passando do roxo para o laranja enquanto eu tomava meu café numa garrafa térmica que a minha vizinha, Dona Edith, encheu para mim antes de eu partir. Ela faz isso toda vez. Diz que caminhoneiro solteiro não pode sair de casa com o estômago vazio. Eu deixo ela fazer porque não tenho coragem de dizer que o vazio que sinto não é de fome. Faz 2 anos que Vera se foi. Não gosto de falar assim. Se foi, como se ela tivesse escolhido. Ela não escolheu nada. O coração dela simplesmente parou numa tarde de dezembro, enquanto ela estava estendendo roupa no quintal de casa, em Morrinhos. Infarto fulminante, o médico disse. Rápido demais para doer, rápido demais para eu chegar a tempo. Eu estava a 300 quilômetros de distância quando o telefone tocou. E a voz da minha cunhada do outro lado me disse uma coisa que eu ainda não aprendi a repetir em voz alta sem que o peito trave. Vera tinha 52 anos, usava brinco de argola dourado, gostava de novela das 7 e odiava quando eu deixava a bolacha aberta na prateleira. Hoje a prateleira está sempre arrumada. E eu daria tudo para encontrar uma bolacha aberta. Depois do funeral, eu voltei para a estrada mais rápido do que devia. Talvez mais rápido do que o coração me permitia, mas a estrada não te deixa parado para pensar demais. Ela te manda para frente, sempre para frente. E quando a dor aperta, você aperta o acelerador junto. Eu fiz isso por meses. Peguei fretes que eu não precisava, rodei quilômetros que não eram necessários, dormi em borracharias, em postos, em acostamentos úmidos de madrugada. Qualquer coisa para não ficar dentro de casa ouvindo o relógio marcar o tempo sem ela. O caminhão virou minha casa de verdade depois disso. Um Scania velho, vermelho sangue, que eu chamo de Barroso desde que o motor resolveu fazer um barulho esquisito em Barreiros, Pernambuco, há uns 8 anos. Nunca consertei o barulho direito. Só aprendi a escutar. Às vezes parece até que o Barroso reclama comigo das estradas ruins, das lombadas traiçoeiras, do sol que lasca o para-brisa. A gente tem esse tipo de conversa, eu e ele. É o que sobrou de companhia. Naquela manhã, eu estava rodando faz umas 2 horas quando o sol começou a subir de vez e o calor instalou o peso dele sobre a estrada. O tipo de calor do interior de Goiás que não avisa, só chega. E quando chega, gruda na roupa, seca a garganta, faz o asfalto soltar um cheiro de piche quente que entra pela janela aberta e fica. Coloquei o rádio para tocar uma coisa qualquer, mas o sinal caiu logo ali na curva, depois de Porangatu, e ficou só o farfalhar da interferência. Desliguei. Preferi o barulho do motor. Pensava em Vera, como sempre. Lembrei que ela tinha medo de trovão e que toda vez que eu viajava em tempo de chuva, ela me mandava mensagem pedindo para eu ser cuidadoso. Mensagem simples, 2 linhas no máximo. Cuidado com a chuva, Rogério. Te amo. Eu guardo todas no celular. Às vezes abro e leio só para ouvir a voz dela dentro da cabeça. Foi mais ou menos ali, entre a lembrança dela e o barulho do Barroso, que eu avistei a luz vermelha piscando no acostamento lá na frente. Blitz, da PRF. Não é nada incomum.
Nessa estrada tem bastante. Já parei outras vezes, mostrei documentação, dei bom dia pro agente, segui viagem, mas alguma coisa naquela cena me fez tirar o pé do acelerador antes mesmo de entender por quê. Talvez o instinto. Talvez o treino de quase 20 anos na estrada, que te ensina a ler o que não está escrito. Reduzi a marcha. E foi quando eu vi ela. Uma mulher pequena, de vestido florido desbotado, cabelos escuros presos num rabo de cavalo solto, a barriga grande e redonda, evidente mesmo à distância. Ela estava parada ao lado de um Gol prata, com a lataria amassada, tentando explicar alguma coisa para dois agentes que olhavam para ela com aquela cara de protocolo que não ouve, só processa. Ela segurava a própria barriga com as duas mãos. Não sei por que aquele gesto me atravessou tanto. Talvez porque fosse exatamente assim que Vera posava nas fotos quando brincava de dizer que um dia a gente ia tentar ter filho. Com as mãos na barriga, um sorriso tímido no canto da boca. A gente nunca teve. A vida foi rápida demais. A estrada tomou demais do tempo que eu devia ter dado para ela. Encostar o caminhão ou seguir? Já estava encostando antes de terminar a pergunta. Exame, capítulo 2. O nome dela era Simone. O sol batia de frente quando desci do Barroso. Aquele tipo de sol de Goiás que não tem misericórdia, não aquece, queima. Queima a nuca, queima o asfalto, queima a paciência de quem tenta pensar com clareza no meio de uma situação que ainda não entendeu direito. Eu fechei a porta da cabine com cuidado, como faço sempre que não quero chamar atenção. E fiquei parado por um segundo ao lado do pneu dianteiro, só observando. Os dois agentes eram jovens. Um deles mal devia ter uns 25 anos, fardado, óculos escuro, postura dura como quem aprendeu recentemente que a autoridade se demonstra na rigidez. O outro era mais velho, com bigode ralo e um caderninho na mão onde anotava alguma coisa sem pressa. Atrás deles, o carro da PRF com o giroflex piscando vermelho no branco da manhã, aquele piscar cadenciado que dá um nervosismo estranho em qualquer pessoa honesta que para numa blitz. A mulher estava de costas para mim. Ouvi a voz dela antes de ver o rosto. Uma voz fina, não fraca, fina como quem escolhe as palavras com cuidado para não parecer agressiva, para não dar motivo, para não complicar o que já está complicado. Eu juro que comprei de um conhecido, moço. Tenho até o recibo em casa. Eu posso mostrar assim que chegar. O veículo consta com restrição no sistema, senhora. O mais jovem falou sem tirar os olhos da prancheta. A senhora vai ter que nos acompanhar. Mas eu não sabia de nada. Eu não fiz nada errado. Isso a delegacia vai averiguar. Ela respirou fundo. Uma respiração diferente. Lenta demais, controlada demais. O tipo de respiração que a pessoa faz quando o corpo está mandando um sinal que a cabeça ainda não quer aceitar. Levou a mão à barriga, fechou os olhos por um segundo. Foi aí que ela me viu. Não sei como descrever o que passou no olhar dela. Não era súplica, não era desespero declarado. Era outra coisa. Era aquele olhar de quem está segurando demais, de quem passou a noite toda segurando e encontra de repente um rosto que parece humano o suficiente para deixar escapar um pouco do peso. Dei 2 passos na direção deles. O agente mais novo me viu chegar e ergueu a mão. Senhor, por favor, fique no seu veículo. Boa tarde. Minha voz saiu calma, mais calma do que eu esperava. Eu vi a moça aqui e fiquei preocupado. Ela está bem? Isso é uma abordagem policial. O senhor não... Eu sei que é. Não avancei. Fiquei onde estava, as mãos abertas ao lado do corpo, sem ameaça, sem pressa. Só quero entender a situação. Ela está grávida. O senhor está vendo, né? O agente mais velho, o do bigodinho, olhou para mim por cima do ombro do colega. Me avaliou. Avaliou minha roupa, minhas mãos, o caminhão parado atrás. Algo no rosto dele mudou 1 milímetro. O senhor conhece essa mulher? Eu devia ter dito não. Era a verdade, mas a verdade às vezes fecha uma porta que precisava ficar aberta. Sou caminhoneiro, rodei a vida toda por essa estrada, conheço muita gente. Não menti, não confirmei. Me conta o que aconteceu.
O agente mais velho suspirou. Consultou o caderninho. O veículo consta com queixa de furto registrada há uns 8 meses. Ela alega que comprou o carro há 3 meses de um terceiro. Não tem contrato de compra e venda. Só diz que tem um recibo em casa. Isso é comum demais nesse interior. Eu disse com cuidado. Compra de mão em mão. Sem cartório, sem nada. O povo aqui não tem o costume de formalizar. O senhor sabe disso. Eu sei, mas o protocolo é claro. Me virei para ela. Pela primeira vez, olhei de perto. Era mais jovem do que eu imaginei à distância. Devia ter uns 26, 27 anos. Rosto bonito, cansado, com aquelas olheiras que não vêm de uma noite mal dormida, mas de muitas. O vestido florido estava passado. O sapato de borracha era simples. Na mão, ela segurava uma bolsinha de tecido xadrez com a alça quase rompendo. Albê, qual é o seu nome? Perguntei baixinho, só para ela. Simone. A voz não tremeu, mas o queixo tremeu um pouco ao pronunciar. Simone, você está sentindo dor? Ela hesitou. 1 segundo apenas. Tô sentindo umas coisas, mas eu acho que é do nervoso. Aquilo não era do nervoso. Eu não sabia nada de obstetrícia, mas eu sabia de gente. E gente com dor faz uma cara que não engana. Me virei pro agente mais velho. Eu posso ajudar a resolver isso sem precisar levar ela agora? O senhor não tem autoridade para... Não tenho mesmo. Concordei antes que ele terminasse. Mas o senhor tem. E o senhor está olhando para uma mulher grávida que pode estar entrando em trabalho de parto aqui no acostamento dessa estrada. Se alguma coisa acontecer com ela ou com a criança, o senhor vai querer ter sido o agente que seguiu o protocolo ou o que usou o bom senso. Silêncio. O giroflex piscava. Uma cigarra cantava lá atrás, no meio do mato, alheia a tudo. O agente mais jovem abriu a boca para falar, mas o mais velho botou a mão no ombro do colega. Delicado, firme. Um gesto mínimo que dizia, espera, o senhor tem como confirmar a identidade dela? Alguém que possa ser chamado? Ela tem documento? Perguntei para Simone. Ela abriu a bolsinha com dedos que tremiam ligeiro e tirou um RG amassado nas bordas. Me entregou. Passei para o agente, que examinou, bateu no sistema, ficou quieto por um tempo que me pareceu longo demais. Nesse tempo, Simone soltou um ar pelo nariz, fechou os olhos, colocou a mão na barriga de novo. Simone, eu falei baixinho, me fala o que você está sentindo. Ela abriu os olhos e me olhou com aquela mistura que eu já tinha visto antes no rosto de pessoas encurraladas. Vergonha de precisar de ajuda e alívio de não estar mais sozinha ao mesmo tempo. Eu tô sentindo uma pressão, ela sussurrou. Desde cedo, achei que ia passar. Faz quanto tempo você tá com essa pressão? Umas 3 horas. Senti um frio no estômago que o calor de 40 graus não conseguiu dissipar. 3 horas. Me virei pro agente mais velho com uma urgência que não tentei esconder. Moço, essa mulher precisa de atenção médica agora. Não daqui a pouco. Agora. O carro, a queixa, o protocolo. Tudo isso pode ser resolvido depois. Mas se você levar ela para a delegacia com dor há 3 horas e acontecer alguma coisa no meio do caminho, não vai ter protocolo nenhum que segure o que vem depois. Ele me olhou por um longo momento. Era um homem que já tinha filhos. Eu apostava nisso. Tinha aquele olhar de pai, não de agente de pai. O senhor tem como levá-la até o pronto-socorro de Uruaçu? Tenho. Eu vou registrar que ela foi encaminhada para atendimento médico e que o veículo ficará retido aqui para averiguação. Ela vai precisar comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos assim que tiver condições. Entendido. Ele dobrou o caderninho. Olhou para Simone com uma expressão que talvez fosse o máximo de gentileza que o fardamento permitia. Cuide-se, senhora. Ela assentiu, mas não conseguiu falar. O queixo estava tremendo de novo. Peguei a bolsinha da mão dela com cuidado, como faz quem carrega coisa frágil. Coloquei a mão livre no cotovelo dela. Não agarrei, só apoiei, e fomos devagar até o Barroso. O sol pesava em cima dos dois. A poeira do acostamento subia fina nos nossos pés. Na hora de subir na cabine, ela olhou para a altura do degrau e hesitou. A barriga não deixava fácil. Pode botar o pé aí.
Eu disse, indicando o estribo. Eu seguro. Ela botou. Segurei. Ela subiu devagar, com aquele cuidado de quem carrega algo precioso dentro do próprio corpo. Fechei a porta do lado dela. Dei a volta. Subi. Engatei a primeira. Só aí, com o Barroso voltando a roncar e Simone sentada no banco do passageiro, onde o silêncio morava faz 2 anos, é que eu senti o coração bater no lugar certo de novo. Não disse nada por um tempo. Ela também não. Mas quando a Blitz sumiu no espelho retrovisor e o cerrado voltou a tomar conta dos 2 lados da estrada, ela virou o rosto para a janela. E eu ouvi, baixinho, quase engolido pelo barulho do motor, o som de alguém que finalmente se permite chorar depois de muito tempo segurando. Não olhei. Deixei ela ter aquilo. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por alguém é fingir que não viu. Lúcio, capítulo 3. O que ela carregava por dentro. Uruaçu ficava a 40 minutos dali. 40 minutos de estrada reta, cerrado dos 2 lados, sol na cara e um silêncio dentro da cabine que era diferente do silêncio de sempre. O silêncio de sempre era vazio. Aquele tinha peso, tinha respiração, tinha uma mulher grávida no banco do passageiro tentando se convencer de que estava bem quando claramente não estava. Eu dirigia com os 2 olhos na pista e um pedaço da atenção nela. De vez em quando ela levava a mão à barriga, devagar, circular, como quem acalma alguém que está inquieto. E talvez fosse isso mesmo. Talvez ela estivesse acalmando a criança, ou talvez estivesse se acalmando a si mesma. Você quer água? Perguntei depois de uns 10 minutos. Pode ser. Peguei a garrafinha que fica no porta-objetos entre os bancos e passei para ela. Ela bebeu 2 goles longos. Tampou. Ficou com a garrafa no colo, como se não soubesse onde devolver. Pode guardar aí, eu disse. Ela guardou. O Barroso roncava igual sempre. O calor ondulava no asfalto lá na frente, criando aquele espelho falso de água que a estrada faz quando o sol está bravo. Conheço essa ilusão faz tempo. Você corre atrás, ela some. Corre mais, ela recua, nunca chega. A estrada é assim, cheia de coisas que parecem estar na frente e estão só na sua cabeça. Por que você parou? A voz dela veio de mansinho, quase com vergonha de existir. Não entendi de primeira. Como assim? Lá atrás, na Blitz. Ela olhou para frente, pro asfalto. Você não precisava descer do caminhão. Era mais fácil passar reto. Pensei na resposta por um instante. Era sim. Então por quê? Poderia ter inventado algo bonito, algo que soasse corajoso, altruísta, mas eu sou um homem que passou a vida na estrada e a estrada não tem paciência para mentira. Vi você segurando a barriga daquele jeito e não consegui ir embora. Simples assim. Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha. Eu sei o que é uma mulher que precisa de ajuda e não tem ninguém. Ela ficou quieta. Ficamos os 2 quietos por um tempo bom. O vento entrava pela janela de vidro aberta pela metade e jogava um fio de cabelo dela no rosto. Ela não afastou. O bebê é menino ou menina? Perguntei só para ter alguma coisa no ar. O canto da boca dela mexeu. Quase um sorriso, mas não chegou lá. Menina. A voz mudou um tom quando disse isso. Ficou mais mole. Vou chamar de Iris. Bonito nome. Era o nome da minha avó. Fiz que sim com a cabeça. Senti que havia mais coisa naquele nome do que ela estava dizendo, mas não puxei. Deixei o nome de Iris pousar entre nós e ficar quieto. Foi ela que continuou. Eu estava indo para Araguaína. A voz voltou a ter aquela contenção de quem escolhe o que fala. Tenho uma prima lá. A única pessoa que me disse que eu podia aparecer. A única? Ela não respondeu na hora. Olhou para a janela. Lá fora, o cerrado passava rápido e idêntico. Árvores tortas, capim alto, uma ou outra placa de fazenda no meio da vegetação. O Brasil profundo, vasto, que não se importa muito com o que acontece na beira da estrada. O pai da Iris. Ela começou e parou. Recomeçou. Quando eu contei para ele que estava grávida, ele disse que não era filho dele, que eu devia ter arrumado com outro. Pausa. Éramos casados há 4 anos. Aquilo foi uma facada calma. Não o tipo que dói na hora, mas o tipo que você demora para sentir. Saí de casa com o que cabia na bolsa. Faz 2 meses.
Fiquei na casa de uma amiga, mas ela tem família pequena, apartamento pequeno. Eu sabia que não podia ficar. Então, resolvi ir para a prima. Peguei o carro que eu tinha comprado de um homem do bairro, paguei o que eu tinha e vim. Não sabia de nenhuma restrição. Eu juro que não sabia. Eu sei que não sabia. Você não me conhece, ela disse, sem agressividade, só como constatação. Sei, mas eu acredito em você. Ela me olhou de lado. Por um segundo, vi nos olhos dela aquela faísca de quem não está acostumado a ouvir isso. Aquela estranheza boa de quem recebe um gesto que esperava há tempo. Depois, ela voltou a olhar para frente. Faz 8 meses que não falo com minha mãe. A voz foi ficando menor. Ela ficou do lado dele. Disse que eu devia ter mais juízo, que casamento tem que ser sustentado pelos 2 lados, que filho vira coisa de homem quando a mulher não sabe segurar o marido. Fechei a mandíbula. Não disse nada porque havia coisas que não precisavam de comentário. Havia coisas que só precisavam de alguém que ficasse quieto e deixasse o peso cair sem tentar aparar. Então você foi sozinha, eu disse por fim. Sempre fui. Mais silêncio. Mas dessa vez, o silêncio era diferente de novo. Não era constrangimento. Era o tipo de silêncio que existe entre 2 pessoas que se entenderam sem precisar explicar mais. Uns 15 minutos depois, ela se mexeu no banco. Um movimento pequeno, mas brusco. A mão foi direto para a barriga. Tá doendo? Perguntei imediato. É uma pressão. A respiração encurtou um pouco. Igual às que tive mais cedo, mas o quê? Mas essa ficou. Olhei para o painel. Velocímetro. A distância que faltava para Uruaçu. 20 minutos, eu disse. Mais para mim do que para ela. Tá bom, ela respondeu. E a voz tinha um esforço que me gelou. Pisei um pouco mais fundo. Não a ponto de assustar, mas o suficiente para o Barroso entender que a coisa tinha urgência. O motor respondeu com um ronco mais grosso, mais comprometido. É assim que a gente se entende, eu e ele. Simone, você fez pré-natal? Fiz até o 7º mês. Depois perdi o plano que o trabalho dava. Qual é a data prevista? Daqui a 3 semanas. 3 semanas. E ali, com a pressão aumentando e a estrada ainda ocupando a frente, eu fiz uma conta que eu não queria fazer. 3 semanas previstas. Dor a mais de 3 horas. Calor, estresse, blitz, o susto do dia inteiro. Bebê não lê calendário. Vou precisar que você fique calma para mim. Pode fazer isso? Ela assentiu, mas estava olhando para a barriga com uma atenção que me disse que ela sabia tanto quanto eu o que aquela pressão podia significar. Rogério, ela falou de repente. Me surpreendeu. Era a primeira vez que ela usava meu nome. Não sei quando eu tinha me apresentado, mas ela guardou. Pode falar. Obrigada por não ter passado reto. Não consegui responder de imediato. O nó que subiu na garganta foi rápido e eu não esperava. Pensei em Vera outra vez, em como ela sempre dizia que eu era teimoso do jeito certo, que eu não sabia abandonar ninguém no meio do caminho. Pensei em quantas vezes eu deixei ela no meio do caminho de outros jeitos, saindo para a estrada quando ela precisava que eu ficasse, chegando tarde para momentos que não voltaram. Não precisa agradecer, eu disse quando a garganta deixou. Preciso sim. Fiquei calado. Deixei ela ter isso também. Lá na frente, no asfalto ondulado pelo calor, a silhueta de Uruaçu começou a aparecer entre o mato. Caixa d'água, antena, telhado de cerâmica avermelhada. Uma cidade pequena do interior que eu passei centenas de vezes sem parar. Naquele dia, eu ia parar. E enquanto eu reduzia a marcha e buscava na memória a localização do pronto-socorro municipal, que eu tinha visto de passagem uma vez, anos antes, Simone fechou os olhos e respirou fundo de novo. Aquela respiração de controle, aquela respiração de quem sabe que a coisa vai apertar antes de melhorar. Eu sabia também, 20 anos de estrada ensinam a ler situação. E aquela situação estava me dizendo que os próximos minutos iam pedir mais do que eu me preparei para dar quando desci do Barroso lá atrás. Mas eu havia descido, havia dado a mão, havia colocado ela no banco onde o silêncio morava, e agora
O silêncio tinha dado lugar a uma mulher chamada Simone, uma menina chamada Iris, que ainda não havia nascido, e uma pressão crescendo no corpo dela que não ia esperar por mais nada. O Barroso entrou em Uruaçu às 10h23 da manhã. Eu mal sabia que o dia ainda estava começando. Capítulo 4. Corredores que cheiram a passado. Pronto-socorro de cidade pequena tem um cheiro que não muda. Não importa o estado, não importa o tamanho do município. Pode ser Uruaçu, pode ser Picos, no Piauí, pode ser Posse ou Paraíso do Tocantins. O cheiro é o mesmo, aquela mistura de álcool, piso encerrado e ar-condicionado velho que não refresca de verdade, só redistribui o calor de um canto para o outro. Um cheiro que gruda na roupa e na memória e que, quando você sente de novo, depois de um tempo, traz tudo que você tentou esquecer. Eu sabia disso antes de entrar. Mesmo assim, entrei. Simone mal conseguia andar reto. Não era falta de força. Era aquela dor surda que vem em ondas e que, quando chega, tira o chão debaixo dos pés de qualquer um. Eu a segurava pelo cotovelo, firme, mas sem apertar, e ela ia comigo sem reclamar. No corredor de entrada, uma atendente olhou para a barriga de Simone e não precisou de mais explicação. Chamou uma cadeira de rodas, chamou uma enfermeira e, em menos de 3 minutos, Simone estava sendo levada para um corredor interno, enquanto eu ficava para trás na recepção, com a bolsinha de tecido xadrez na mão e o coração batendo descompassado. "O senhor é familiar?" A atendente me perguntou, já com uma prancheta. "Sou..." Parei. Pensei rápido. "Sou quem trouxe ela." "Nome completo dela?" "Simone." Percebi que não sabia o sobrenome. "Ela tem o RG na bolsa." A atendente olhou para a bolsa na minha mão. Olhou para mim. Teve aquela hesitação de quem avalia se pode confiar e decidiu que podia. "Pode sentar ali. Assim que tiver notícia, alguém vem te chamar." Sentei. A cadeira de plástico era dura, a cor desbotada de tanto sol entrando pela janela gradeada. Do meu lado, um senhor velho dormia com a boca aberta, o chapéu de palha no colo. Do outro lado, uma mãe jovem tentava distrair um menino de uns 4 anos com o celular. O menino não queria o celular, queria a atenção dela, e ficava puxando a manga da blusa dela num ritmo de quem já tentou isso muitas vezes. Conhecia esse ritmo. É o ritmo de quem aprende cedo que precisa insistir para ser visto. Coloquei a bolsa de Simone no colo. Era leve demais para conter uma vida inteira, mas era o que ela tinha. Senti o peso daquilo, não da bolsa, mas do que ela representava. Uma mulher que saiu de casa com o que cabia ali dentro, sem mãe, sem marido, sem mais nada além de um destino chamado Araguaína e uma prima que disse que podia aparecer. O ar-condicionado morreu por uns 2 minutos e voltou tossindo. Foi aí que as memórias vieram. Não pedem licença quando chegam, nunca pedem. Simplesmente aparecem, como aqueles faróis de caminhão na contramão da madrugada. Você não espera, te cegam, e quando passa você percebe que o coração ainda está na boca. Hospital. Dezembro, 2 anos atrás. Eu estava a 300 quilômetros quando o telefone tocou. Eram quase 6 da tarde, o sol já sumindo atrás do Chapadão do Mato Grosso, e eu rodando de volta para casa depois de uma semana longa. A cunhada chorava do outro lado da linha, e a primeira coisa que eu pensei, juro que foi a primeira, foi que ela havia brigado com o marido de novo. Era o tipo de coisa que ela fazia, ligar para Vera para contar briga de casal. Só que ela não ligou para Vera, ligou para mim. E quando entendi o que ela estava dizendo, parei o caminhão no acostamento da BR-364 e fiquei lá, com o motor ligado e o sol sumindo e a cabeça sem conseguir organizar nenhuma palavra. Não chorei na hora. Fiquei gelado. Aquele frio seco que não é tristeza ainda, é só o momento antes da tristeza, quando o corpo precisa de um segundo para entender que a vida acabou de mudar de forma definitiva. Dirigi 300 quilômetros com as mãos no volante e a cabeça num lugar que não era estrada. Quando cheguei no hospital, Vera já estava arrumada. Já tinham cuidado dela, como se diz.
Fui até o quarto onde ela estava e sentei na cadeira ao lado da cama e peguei a mão dela, que já estava fria, e fiquei com ela durante horas sem que ninguém precisasse me pedir para sair. A mão dela sempre foi pequena. Eu pensava nisso às vezes na estrada, que a mão dela cabia inteira dentro da minha e que por todos os anos que ficamos juntos eu nunca dei atenção suficiente para esse detalhe simples. Segurava quando atravessávamos rua, segurava quando ela tinha medo de trovão, soltava quando chegava em casa e o cansaço da viagem era maior que a vontade de ficar perto. Soltei cedo demais, muitas vezes. Senhor Rogério, levantei os olhos. Uma enfermeira jovem, com touca verde e expressão neutra, de quem aprendeu a não demonstrar antes da hora. Me levantei rápido. Ela está bem? Ela está sendo avaliada. A médica pediu para perguntar se o senhor sabe quando foi a última consulta de pré-natal dela. 7º mês, ela me disse. Disse que perdeu o plano. A enfermeira anotou. Tem ideia de há quanto tempo ela está com as contrações? Ela falou que desde cedo. Umas 3 horas antes de eu encontrar ela, então faz mais de 4 horas já. Mais uma anotação. Tá bem, pode aguardar. Ela vai ter o bebê agora. A enfermeira fez aquela pausa que profissional de saúde faz quando não quer criar expectativa, mas também não quer mentir. A médica está avaliando a dilatação. Isso era uma resposta, e não era. O senhor aguarda ali, a gente te chama. Voltei para a cadeira. O menino ao meu lado tinha conseguido a atenção da mãe e agora dormia no colo dela, pesado daquele jeito que só criança pequena dorme, como quem não tem dívida nenhuma com o mundo. A mãe passava a mão no cabelo dele, com aquele automático carinhoso de mãe. Sem pensar, sem esforço, só fazendo, porque é o que o corpo sabe fazer quando ama. Vera queria um filho. Não era pressão, era um querer quieto, do tipo que ela nunca usou para me cobrar, mas que eu via na forma como ela olhava para a criança na rua, no jeito que ela sorria quando pegava filho de outra pessoa no colo nas festas de família. Um querer que eu sabia existir e que eu fui adiando junto com ela. Primeiro porque a estrada exigia, depois porque o dinheiro apertava, depois porque o tempo foi passando e a gente foi deixando para depois o que só existe agora. Depois virou nunca. E o nunca ficou comigo no banco do passageiro da cabine, no silêncio que tinha nome. Tirei o celular do bolso. Abri as mensagens dela. A última era de novembro, 4 semanas antes de ela morrer, quando eu estava rodando pelo Maranhão. Tô com saudade, chega logo, te amo. 11 palavras. Fechei o celular, olhei para o teto do pronto-socorro, aquele forro de isopor com uma mancha de infiltração no canto que tinha o formato vago de um peixe. Respirei devagar, o tipo de respiração que não é paz, é esforço para parecer paz quando por dentro a coisa está toda revirada. Pensei em Simone no corredor lá dentro, sem ninguém conhecido por perto, com uma criança querendo vir ao mundo antes da hora certa. Pensei em tudo que ela havia me contado na cabine. O marido que negou a filha, a mãe que ficou do lado errado, a bolsinha com o que cabia. Pensei na coragem surda que é uma mulher assim, pegar um carro com problema de documentação e cruzar o estado sozinha porque a única alternativa era ficar num lugar onde ninguém mais acreditava nela. Tinha algo de familiar naquilo, não a situação, mas o movimento. O de sair antes de desmoronar. O de escolher a estrada porque ficar parado dói mais. Eu fiz isso depois de Vera. Simone fez isso depois do marido. A estrada guarda muita gente que está fugindo de si mesma, fingindo que está indo para algum lugar. A hora foi passando. O senhor de chapéu de palha acordou, tossiu, dormiu de novo. O menino no colo da mãe revirou no sono e ela ajeitou sem acordar. Lá fora, ouvi o Barroso estacionado. Imaginei ele ali no calor, sozinho no estacionamento de terra batida, esperando como sempre espera. Fiel do jeito que só máquina e cachorro conseguem ser. Pensei em ligar para a transportadora, explicar o atraso. Ia precisar fazer isso mais cedo ou mais tarde. Mas o celular ficou no bolso. Primeiro as contas do mundo, depois. 1h20 depois que me sentei, a enfermeira voltou. Dessa vez com um sorriso.
Pequeno, contido, mas era um sorriso. O senhor pode vir. Me levantei antes que ela terminasse a frase. Ela me levou por um corredor estreito, aquele tipo de corredor de hospital do interior que foi construído para servir metade do que serve, com macas encostadas na parede e portas sem identificação. Parou numa sala ao fundo, bateu de leve, abriu. Eu entrei. Simone estava numa cama reclinada, com um roupão azul claro de hospital e um soro no braço. O cabelo havia se soltado do rabo de cavalo e estava espalhado no travesseiro. O rosto estava úmido de suor, mas diferente, menos tenso. O tipo de rosto de quem passou por alguma coisa e saiu do outro lado. No colo dela, enrolada num coeiro branco com detalhes amarelos, uma criança pequeníssima, quieta, olhos fechados, tão pequena que parecia impossível que houvesse vida suficiente ali dentro. Mas havia. O peito subia e descia, as mãozinhas fechadas perto do rosto, como quem ainda guarda os punhos da travessia que acabou de fazer. Simone olhou para mim com um cansaço, que era ao mesmo tempo o maior cansaço e a maior paz que eu já vi num rosto. Ela veio, Simone disse. A voz estava rouca, os olhos estavam úmidos. E o sorriso que ela tinha era daqueles que aparecem quando a pessoa não está tentando sorrir, simplesmente acontece, porque o coração não aguenta mais segurar. Fiquei parado na porta por um segundo que pareceu mais longo. Senti alguma coisa no peito que eu não sentia faz 2 anos. Não era alegria, pelo menos não só alegria. Era algo mais fundo, mais complicado. Era o tipo de coisa que acontece quando a vida te lembra, de repente e sem aviso, que ela ainda está acontecendo. Que ainda existe primeiro choro, e mão pequenininha, e nome que a avó tinha. Iris, eu disse baixinho, mais para mim do que para ela. Iris, Simone confirmou. E então, sem que eu pedisse, sem que ela avisasse, Simone ergueu levemente o braço e olhou para mim com uma pergunta nos olhos. Entendi. Me aproximei devagar, me inclinei, e ela colocou a Iris nos meus braços. Nunca tinha segurado recém-nascido na vida. Não sabia que era assim, que a leveza era essa, que o calor era esse, que o cheiro era esse. Um cheiro limpo, novo, que não tem nome porque não tem comparação. Olhei para o rosto dela, tão pequeno, tão completo, tão alheio a tudo que havia acontecido para que ela chegasse ali, a fuga, a blitz, os 4 meses de dor carregada em bolsa de tecido xadrez. Ela não sabia de nada disso. E talvez fosse exatamente por isso que era tão bonita. Fiquei com ela no colo por uns 30 segundos. Talvez menos, mas nesses 30 segundos, o corredor de hospital que cheirava a passado ficou quieto, o forro de isopor com mancha de peixe ficou quieto, a memória de Vera ficou quieta e existiu só aquilo, aquele peso pequeno e quente nos meus braços, aquela respiração minúscula, aquele rosto fechado de quem acaba de chegar num mundo que ainda não conhece. Devolvi a Iris para Simone com o mesmo cuidado com que se devolve algo que não é seu, mas que você tem a obrigação de preservar. Parabéns, eu disse. E a voz saiu embargada. Sim, não tentei esconder. Simone abraçou a filha e me olhou por cima da cabeça dela. Você vai embora agora? Perguntou, sem acusação, só pergunta. Olhei para o corredor lá atrás. Pensei no Barroso esperando no calor. Pensei na carga de peças agrícolas para Araguaína. Pensei na transportadora, no horário, na prestação do caminhão. Depois olhei para Simone, para Iris. Ainda não, eu disse, e sentei na cadeira ao lado da cama. Nésia capítulo 5. O que a noite guarda. A noite em cidade pequena cai diferente. Não tem o gradual da metrópole, aquele entardecer longo que vai trocando o azul pelo laranja, pelo roxo, antes de chegar no preto. No interior, o sol vai embora rápido, como alguém que saiu sem avisar. E quando você percebe, já está escuro, as cigarras já tomaram conta do ar e o silêncio ganhou uma textura diferente, mais densa, mais viva. Eram quase 8 da noite, quando a enfermeira trouxe uma bandeja com caldo de frango e um pedaço de pão para Simone. Me perguntou se eu queria alguma coisa. Disse que não, obrigado. Ela insistiu.
Disse que tinha café. Aceitei o café. Fiquei na cadeira ao lado da cama, o copo de isopor na mão, o café amargo e quente, enquanto Simone comia devagar. Aquele comer de quem está com fome, mas o corpo ainda está processando tudo o que aconteceu e não sabe bem como receber comida. A Iris dormia no berço pequeno que a enfermeira havia empurrado para o lado da cama. De vez em quando Simone parava de comer e olhava para ela. Não era o olhar de conferência. Você olha quando está preocupado para ver se está respirando, se está bem. Era outro olhar. Era o olhar de quem ainda não acredita que algo tão bom aconteceu no meio de tanta coisa ruim. Conheço esse olhar. É o que eu tinha quando olhava para Vera dormindo nos primeiros anos. Aquela incredulidade boa de quem pensa, isso é meu, essa vida é minha, como eu tive sorte. Você tem família? Simone me perguntou de repente, quebrando um silêncio longo. Tive, eu disse. Não compliquei. Ela entendeu sem precisar de mais. Abaixou o olhar para o caldo, mexeu com a colher. Quanto tempo? 2 anos. Doença? Coração. Pausa curta. Rápido demais para me despedir. Ela assentiu devagar, com aquela sobriedade de quem reconhece dor, sem precisar que a outra pessoa explique tudo. Às vezes basta o contorno da coisa. Minha avó morreu assim também, ela disse. A Iris que me deu esse nome. A gente estava na missa e ela simplesmente foi. O padre continuava falando e ela tinha ido embora já. Os lábios apertaram um instante. Estranha essa ideia, né? A pessoa estar num lugar e de repente não estar mais. É a coisa mais estranha que existe. Eu concordei. Você ainda sente falta dela? Não precisei pensar na resposta. Todo dia. Simone não disse que ia passar. Não disse que o tempo cura. Não disse nada daquilo que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer, mas precisam preencher o ar. Só ficou quieta. E naquela quietude havia um respeito que valeu mais do que qualquer palavra. O café esfriou no copo de isopor enquanto eu ficava olhando para o forro do teto. A mancha de peixe não estava nessa sala, mas havia uma trinca no reboco que lembrava o mapa de um rio. Fiquei seguindo o traçado dela com os olhos sem motivo nenhum, só porque às vezes o olhar precisa de algum lugar para pousar quando a cabeça está cheia. Rogério. A voz dela veio diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Posso te contar uma coisa? Pode. Ela ajeitou o travesseiro atrás das costas. Olhou para Iris por um segundo, como se precisasse da presença da filha para ter coragem de continuar. Quando eu disse que o Leandro negou a Iris, não foi só isso. Ela respirou. Ele disse que se eu tivesse o bebê, ele ia sumir. Que eu não ia ver nenhum centavo dele, que ia virar a família toda contra mim, que ia dizer para todo mundo que eu tinha traído ele e que a criança não era dele. Senti a mandíbula endurecer. E disse mais. Ela continuou quieta, sem drama, com aquela frieza de quem já passou da fase de chorar sobre aquilo. Que se eu fosse embora sem assinar os papéis que ele preparou, abrindo mão de tudo, ele ia garantir que eu saísse de Goiânia sem nada. Que eu ia pedir para ter ficado. Você assinou? Não. Breve, firme, bem feito. Ela me olhou e pela primeira vez desde que a conheci, vi algo diferente nos olhos dela. Não era fragilidade, era uma dureza tranquila, aquela que nasce em pessoa que apanhou muito e decidiu, em algum ponto, que não vai mais abaixar a cabeça. Minha mãe disse que eu estava sendo orgulhosa, que devia pensar na criança, que criança precisa de pai. A voz não vacilou, mas havia um esforço sutil em mantê-la assim, que eu estava destruindo a família por teimosia. A família já estava destruída, Simone. Só que não era você que estava destruindo. Ela ficou me olhando por um tempo que me fez querer desviar o olhar, mas não desviei. Você fala isso como se tivesse certeza. Tenho. Não era arrogância. Era só a clareza que 20 anos de estrada dão quando você aprende a olhar para a gente sem o filtro da educação de não se meter. Ela baixou os olhos. Quando voltou a me olhar, tinha água neles, não derramando, só parada na borda, aquele tipo de lágrima que a pessoa decide se vai deixar cair ou segurar. Ela segurou.
O nome dele estava na certidão que eu ia tirar. A voz estava quase um fio. Eu ia colocar o nome dele mesmo assim, mesmo depois de tudo, porque eu ainda achava que talvez... Parou. Mas agora eu não sei mais se quero. Não precisa decidir hoje. Sei. Mas é estranho, sabe? Você imagina uma coisa por meses, como vai ser, como vai acontecer. E aí acontece completamente diferente e você está num pronto-socorro de cidade que você nunca tinha ouvido falar, com uma pessoa que você não conhecia essa manhã. E de algum jeito isso parece mais certo do que tudo que você planejou. Fiquei quieto um instante. Olhei para Iris no berço. Ela havia se mexido no sono, as mãozinhas abertas agora, os dedos minúsculos esticados, como se tentasse alcançar alguma coisa que só existe no sonho de recém-nascido. A vida faz isso, eu disse por fim. Ela não te pergunta se o roteiro era esse. Simone deixou um sorriso pequeno escapar. Sua esposa deve ter sido uma pessoa boa. A frase me pegou desprevenido. Não pela crueldade, não havia crueldade nenhuma, mas pelo acerto, pela simplicidade certeira. Era, confirmei. Como ela era? Ninguém me perguntava isso faz tempo. As pessoas perguntavam como aconteceu, quando foi, se eu já tinha superado. Ninguém perguntava como ela era. Como se depois que a pessoa vai embora, o que ela foi enquanto estava aqui perdesse importância. Fiquei um momento organizando, não as palavras, mas a lembrança. Escolhendo qual pegar primeiro, qual seria justa o suficiente. Ela odiava quando eu deixava a bolacha aberta na prateleira. Eu comecei. Simone franziu a testa, sem entender. Depois entendeu que era esse o começo, e ficou quieta. Ela assistia a novela das 7 com aquela seriedade de quem está resolvendo um caso policial. Ela gritava com o personagem na televisão, falava que era burro, que era safado, e no dia seguinte não perdia o capítulo por nada. Dei uma pausa. Ela tinha um jardim no fundo de casa que ela cuidava como se fosse gente. Cada planta tinha nome, cada uma tinha história. Quando eu chegava de viagem, ela levava a mão no braço, assim, de leve, e falava chegou. Não que saudade, não sumido, só chegou, como se fosse o suficiente, como se só o fato de eu ter voltado já resolvesse tudo. Parei. A trinca no reboco continuava lá, o mapa de rio que não levava a lugar nenhum. E quando eu não voltava a tempo, continuei mais baixo. Ela não cobrava, ficava quieta, mas eu sabia. Ficava naquele quieto de quem esperou e não fala que esperou para não parecer que está cobrando. E eu, idiota, usava esse quieto para me convencer de que estava tudo bem, de que ela entendia, de que a estrada me precisava mais do que ela. Respirei fundo. A estrada não precisa de ninguém. A estrada não sente falta. A estrada no dia seguinte está igual, com ou sem você. Quem sente falta é gente. E eu fui perceber isso quando gente não tinha mais como sentir falta de mim. O silêncio que veio depois daquilo foi o tipo que dói um pouco. Não de vergonha, não de arrependimento declarado. Era o silêncio de uma verdade que ficou muito tempo entalada e, quando sai, ocupa o espaço todo. Simone não disse que eu não devia me culpar. Não disse que eu fiz o que pude. Deixou a verdade ficar no ar, inteira, sem tentar diminuir. E aquilo foi, estranhamente, o maior respeito que alguém me mostrou desde que Vera morreu. Você parou hoje, ela disse por fim. Simples, direto. Olhei para ela. Parei. Então você ainda sabe como fazer isso. Não respondi. Mas alguma coisa dentro do peito que estava parada há muito tempo se mexeu, devagar, como enguiço de motor frio que recebe a chave e resiste um pouco antes de pegar. Lá fora, as cigarras cantavam no escuro de Uruaçu. Dentro, a Iris respirava naquele ritmo pequeno e constante de quem não sabe ainda que o mundo pode ser duro e por isso dorme sem medo. Fiquei mais 1 hora ali. Quando Simone foi fechando os olhos, vencida pelo cansaço de um dia que tinha sido 10 dias em um, eu peguei a cadeira e empurrei para o canto mais quieto da sala, tirei o celular e liguei para a transportadora. O Nogueira atendeu no segundo toque, já na defensiva.
Rogério, a carga. Eu sei, Nogueira. Tive um imprevisto. Falei baixo para não acordar ninguém. Amanhã cedo eu sigo. Se tiver multa, desconta do meu. Que imprevisto? Olhei para Íris no berço, para o rosto dormindo de Simone, para a bolsinha de tecido xadrez na cadeira do lado. Um que valia a pena, eu disse, e desliguei antes que ele respondesse. Reclinou a cadeira o máximo que uma cadeira de plástico de hospital permite, que não é muito. Fechei os olhos. Do corredor vinham vozes distantes de enfermeira, o chiado de uma maca com roda ruim, o bip longe de algum equipamento. Pensei em Vera, não com a dor de sempre, com aquela outra coisa que às vezes aparece por baixo da dor, quando você baixa a guarda o suficiente para ela passar, que não é felicidade, mas é parecida. É gratidão, talvez. Gratidão de ter tido, de ter chegado em casa e ouvido chegou todas aquelas vezes, de ter dormido do lado de alguém que odiava bolacha aberta e amava planta como gente, de ter sido amado por alguém que sabia amar quieto. Obrigado, eu pensei, e não soube direito se era para Vera ou para Deus ou para a estrada que me parou naquele acostamento naquela manhã. Talvez fosse para os três. Dormi na cadeira de plástico do pronto-socorro de Uruaçu, com o barulho de hospital ao fundo e o café de isopor frio na mão. E foi o sono mais tranquilo que eu tinha dormido em 2 anos. Capítulo 6. Uma escolha, que não estava no roteiro. Acordei com dor no pescoço e claridade batendo na janela gradeada. Por um segundo, não soube onde estava. Aquilo acontece quando você dorme em lugar diferente toda semana. O corpo acorda antes da cabeça e fica esse momento suspenso onde você não é de lugar nenhum, não pertence a nada, só existe. Depois a cabeça chega, organiza e o mundo volta ao tamanho normal. Olhei para o berço e Íris estava acordada. Não chorava. Ficava ali com os olhos abertos. Aqueles olhos escuros e sem foco de recém-nascido que olham para tudo e para nada ao mesmo tempo. Como quem está tentando entender o que é existir. A mão pequenininha estava levantada perto do rosto, os dedos abrindo e fechando devagar, exercitando uma força que mal existe ainda. Simone dormia. Fiquei quieto para não acordar nenhuma das duas. O relógio na parede marcava 6h40. Pela janela, o céu de Uruaçu estava daquele azul limpo de manhã cedo no cerrado. Sem nuvem, sem véu, o tipo de azul que parece pintado. O calor ainda não tinha chegado, mas você já sentia a promessa dele no ar, aquela umidade seca que anuncia que o sol, quando subir, vai subir sem dó. Me levantei devagar, espreguicei o pescoço e fui até o banheiro do corredor lavar o rosto. Quando voltei, Simone estava acordada com a Íris no peito amamentando, e havia uma médica jovem de jaleco branco ao lado da cama com uma prancheta na mão. Parei na porta. Fiz menção de sair. Pode entrar, Simone disse. A médica me olhou com aquela avaliação rápida de quem precisa entender o que sou nessa história antes de continuar. É familiar? Ela me perguntou, na mesma pergunta de sempre. É quem me ajudou. Simone respondeu antes que eu abrisse a boca. Pode falar na frente dele. A médica aceitou sem questionamento. Voltou os olhos para a prancheta. Então, Simone, mãe e bebê estão bem. A Íris nasceu com 3 semanas de antecedência, mas o peso está dentro do aceitável. O Apgar foi bom. Não há nada que indique necessidade de UTI neonatal. Fez uma pausa. Mas eu quero te observar mais um dia. Pressão sua estava elevada ontem, quero confirmar que normalizou. Se tudo correr bem, amanhã cedo você tem alta. Tudo bem, Simone disse. A médica anotou mais alguma coisa, disse que voltaria no início da tarde e saiu com aquela passada rápida de quem tem outros quartos esperando. Ficamos eu e Simone e Íris. A Íris havia dormido de novo, saciada. Simone a ajeitou no berço com aquele cuidado já meio automático de quem descobriu em 12 horas que o instinto materno não precisa de manual. Você dormiu na cadeira, ela disse. Não era pergunta. Já dormi em lugar pior. Você não precisava ter ficado. Eu quis ficar.
Ela me olhou por um momento com aquela expressão que eu estava começando a reconhecer. Aquela mistura de gratidão e desconforto de quem não sabe como receber cuidado sem sentir que está devendo alguma coisa. Rogério, você tem carga para entregar. Tenho. Então você precisa ir. Vou. Pausei. Mas primeiro preciso saber como você vai chegar em Araguaína. Ela abriu a boca. Fechou. Aquela sequência de quem foi perguntar uma coisa e percebeu no meio do caminho que não tem resposta boa. Vou ver, ela disse por fim. Simone, vou ligar para minha prima, ela talvez consiga vir buscar. De Araguaína até Uruaçu são quase 300 quilômetros. Eu sei. E você vai ter alta amanhã com o recém-nascido sem carro. O carro dela estava retido na Blitz, sem dinheiro suficiente para passagem de ônibus com bebê, e vai pedir para a prima percorrer 600 quilômetros de ida e volta porque não quer incomodar um caminhoneiro que já vai para Araguaína de qualquer jeito. Ela ficou quieta. Não é bem assim. É exatamente assim. O canto da boca dela tremeu entre o sorriso e a resistência. Você não tem obrigação nenhuma comigo. Não tenho, concordei. Mas Araguaína é meu destino, Simone. Sempre foi. Eu ia para lá ontem, antes de parar na Blitz. Você ir comigo não é desvio de rota, não é sacrifício, não é obrigação. É só dividir o banco do passageiro com alguém que precisa chegar no mesmo lugar. Ela me olhou com aquela firmeza dela, que às vezes parecia teimosa e era, na verdade, só dignidade. O tipo de dignidade que sobrevive mesmo quando tudo mais vai embora. E a Iris, ela disse. A Iris vai no colo. Em caminhão? Caminhoneiro, filho de caminhoneiro. Tem gente que começa a vida já sabendo o cheiro de diesel. Dessa vez o sorriso saiu inteiro. Rápido, mas inteiro. O primeiro sorriso de verdade que eu via no rosto dela. E era um sorriso bonito, daqueles que mudam o rosto inteiro quando aparecem. Eu estava quase sorrindo também quando o celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Goiânia. Atendi sem pensar. Alô? É o Rogério? Voz de homem. Jovem, tensa, com aquela cordialidade forçada de quem está sendo educado por conveniência. Me disseram que você está com a Simone. Gelei por dentro. Por fora não mostrei nada. Quem fala? Sou o Leandro, marido dela. Saí do quarto devagar, fechei a porta atrás de mim com cuidado, fui até o corredor. Fiquei perto da janela que dava para o estacionamento. Dava para ver o Barroso lá fora, vermelho no sol da manhã, esperando igual sempre. Como você soube onde ela está? Perguntei. Voz baixa, calma, o tipo de calma que é escolha, não sentimento. Isso não importa. Um segundo de hesitação. Eu só quero saber se ela está bem. E o bebê? Por que você quer saber? Porque é minha mulher. Mulher que você expulsou de casa. Não foi bem assim. A voz virou, ficou mais apertada, menos cordial. Teve confusão. As coisas foram ditas no calor do momento. Eu quero conversar com ela. Fiquei olhando para o Barroso lá fora. Para o capô vermelho, à janela da cabine, ao espelho retrovisor que refletia o céu azul de Uruaçu. Pensei na Simone lá dentro, com a Iris no berço, sem saber que o homem que negou a filha já tinha o número do meu celular. Eu vou perguntar de novo, disse. Como você soube onde ela está? Silêncio breve. A sogra dela me ligou. Disse que a Simone estava num pronto-socorro em Uruaçu, que um caminhoneiro tinha ajudado ela. A mãe de Simone, a mesma que ficou do lado errado, que disse que a filha era orgulhosa demais, que cobrou que ela sustentasse um casamento que o marido já havia derrubado, e que agora, ao invés de ligar para a filha, havia ligado para o marido. Respirei fundo pelo nariz. Escuta, Leandro. Eu não sou marido, não sou familiar, não sou advogado de ninguém, mas posso te dizer o que eu vi. Eu encontrei sua mulher no acostamento de uma rodovia, sozinha, com 8 meses de gravidez, em trabalho de parto há horas, sem ninguém. E eu posso te dizer o que eu ouvi. Eu ouvi o que você fez, o que você disse, o que você ameaçou. Ela te contou a versão dela. Todo mundo tem versão, mas tem coisa que não é versão. É consequência. E a consequência é que ela está aqui, e você está aí.
E a filha que você disse que não era sua nasceu ontem à noite, num pronto-socorro do interior de Goiás, sem o pai por perto. Silêncio mais longo dessa vez. Eu quero falar com ela. Isso é decisão dela, não minha. Então passa o telefone. Não vou fazer isso sem perguntar para ela primeiro. E olha, abaixei a voz mais um grau. Não por suavidade, por clareza. Se você vier até aqui antes de ela querer que você venha, ou se você mandar alguém, vai encontrar um caminhoneiro velho que passou a vida toda nessa estrada e que conhece cada delegacia, cada agente e cada trecho dessa BR melhor do que você vai conhecer nunca. Entendido? Não era ameaça, era informação. Ele não respondeu de imediato. Só fala para ela que eu liguei, disse por fim. A arrogância havia saído da voz. Havia ficado alguma outra coisa que não soube nomear. Falo. Desliguei. Fiquei no corredor por uns 2 minutos, olhando para o estacionamento, deixando o coração voltar ao ritmo normal. A adrenalina de uma conversa assim demora para sair. Ela fica circulando, esquentando, procurando onde gastar o que sobrou. Depois voltei para o quarto. Simone estava com os olhos fechados, mas abriu quando eu entrei, como quem não estava dormindo de verdade, só descansando com os olhos fechados. Hábito de quem aprendeu a descansar sem baixar totalmente a guarda. Tudo bem? Ela perguntou olhando para o meu rosto. Ela leu alguma coisa ali. Mulher que passou por muito aprende a ler rosto. Sentei na cadeira, sem enrolação. Leandro ligou para o meu celular. Ela ficou imóvel por um segundo. Depois os ombros desceram devagar. Aquele movimento de quem esperava que isso acontecesse, mas torcia para estar errado. Minha mãe. Ela disse. Não era pergunta. Sim. Ela fechou os olhos. Os lábios apertaram. Fiquei quieto e deixei ela processar sem pressa. O que ele queria? Falar com você. Disse que quer conversar, que as coisas foram ditas no calor do momento. Ela abriu os olhos. Olhou para o berço onde a Íris dormia. Ele sempre diz isso. A voz estava seca. Sem choro, sem raiva declarada. Só aquela secura de quem já escutou demais. Depois de cada coisa que fazia, vinha com essa. Foi no calor do momento. Você sabe como eu sou. Eu não quis dizer assim. Você não precisa falar com ele. Eu sei. E você não precisa decidir agora. Eu sei isso também. Ela me olhou. O que você disse para ele? Disse que era decisão sua. Disse que ia te avisar que ele ligou. E disse mais alguma coisa? Hesitei um segundo. Ela percebeu. Disse que se ele aparecesse aqui antes de você querer, ia encontrar um caminhoneiro cabeça dura que conhece todo mundo nessa estrada. Esperava qualquer reação menos a que ela teve. Ela riu. Não foi uma risada grande. Foi aquela risada curta e involuntária que sai quando a pessoa não estava esperando sentir graça de nada e sentiu. Uma risada que passou rápido, mas passou de verdade. Você falou isso para ele? Falei. Que caminhoneiro cabeça dura. Ela balançou a cabeça ainda com o resto do sorriso no rosto. Calejado, eu corrigi. Caminhoneiro calejado. Ela ficou me olhando por um momento e havia no olhar dela uma coisa que eu não soube nomear na hora, mas que ficou comigo. Uma mistura de cansaço e alívio, de gratidão e curiosidade, de alguém que está recalibrando o que esperar do mundo depois de muito tempo esperando pouco. Rogério, ela disse, por que você está fazendo tudo isso? A pergunta era justa. Merecia uma resposta justa. Fiquei um instante procurando ela, porque eu passei 2 anos na estrada fingindo que mover era o mesmo que viver. A voz saiu mais devagar do que eu esperava, como quem está aprendendo a falar uma coisa pela primeira vez. E ontem, quando eu segurei a Íris, alguma coisa que estava parada aqui dentro, bati levemente no peito com o punho fechado. Se moveu de verdade. Não sei explicar melhor do que isso. Simone ficou quieta. Depois, assentiu. Um aceno pequeno, sério, que dizia que ela entendia sem precisar que eu continuasse. Do berço veio um sonzinho, a Íris se mexendo, um pequeno protesto de quem quer atenção. Simone se levantou devagar, ainda com cuidado da dor que o parto deixa, e pegou a filha no colo. Ficou de pé ao lado do berço, balançando levinho, e olhou pela janela para o céu azul limpo de Uruaçu. Amanhã você me leva até a prima.
Ela disse. Não era pergunta desta vez. Amanhã eu te levo até a prima. E aí você entrega a carga. E aí eu entrego a carga. E a vida volta ao normal. Fiz uma pausa antes de responder. Normal eu não sei, mas volta. Ela continuou olhando pela janela. O sol estava subindo de vez, aquele sol de Goiás que não pede licença. Lá fora o Barroso esperava vermelho e quieto, fiel como sempre foi. E ali, naquele quarto de pronto-socorro com cheiro de álcool e ar-condicionado ruim, eu senti que alguma coisa havia mudado de lugar dentro de mim. Não sabia ainda o tamanho da mudança, não sabia o nome dela, mas sentia, como se uma porta que eu havia trancado 2 anos atrás estivesse devagar, abrindo só uma fresta, não de par em par, só uma fresta, mas era suficiente para deixar entrar um pouco de luz. E capítulo 7, a última travessia. A alta veio às 9 da manhã do dia seguinte. A médica voltou cedo, conferiu a pressão de Simone, examinou a Iris com aquela atenção miúda de pediatra que verifica tudo 2 vezes e assinou os papéis com a expressão satisfeita de quem gosta do que faz. Disse que a bebê estava bem, que Simone devia descansar, beber água, não carregar peso. Disse essas coisas olhando para mim também, como se eu fosse parte do acordo, como se houvesse alguma responsabilidade minha naquilo. Talvez houvesse. A enfermeira trouxe um cueiro extra e um kit básico do hospital. Fralda, pomada, uma chupeta embalada em plástico. Coisas simples que o município oferece para quem nasce sem nada esperando do lado de fora. Simone recebeu tudo sem cerimônia, só com um obrigada que tinha peso de verdade. No corredor, enquanto Simone assinava os papéis de saída, fui até o estacionamento preparar o Barroso. O calor já estava instalado. Nem 10 da manhã e o asfalto já ondulava. Abri a cabine, liguei o motor para pegar temperatura, coloquei o ar-condicionado no máximo que o Barroso consegue, que não é muito, mas é alguma coisa. Organizei o banco do passageiro, tirei a garrafa de água que estava no caminho, coloquei a bolsinha de Simone no porta-malas embaixo da cabine. Depois, fui até uma padaria que eu tinha visto na rua lateral, comprei pão de queijo, suco de caixinha e um café decente. Trouxe numa sacola de plástico que a moça do balcão me deu sem perguntar nada. Quando voltei, Simone estava na porta do pronto-socorro com a Iris no colo, enrolada no cueiro branco, o kit do hospital numa sacolinha na mão. Ela havia arrumado o cabelo, lavado o rosto, trocado o vestido florido por outro da bolsa que eu não tinha visto ainda, azul, simples, passado. Parecia diferente, não mais descansada, porque descanso de verdade ela ainda ia demorar a ter, mas mais firme. Como se o peso que ela carregava houvesse se redistribuído de algum jeito, ficado mais suportável em ombros mais alinhados. Me viu chegando e olhou para a sacola. Você foi comprar comida? Pão de queijo não é opcional em Goiás. Ela balançou a cabeça com aquele sorriso que eu já estava começando a reconhecer. O que vinha devagar, do canto, como se ela não quisesse gastar rápido. Ajudei ela a subir no Barroso do mesmo jeito que no primeiro dia. Só que dessa vez a Iris estava no meio, no colo de Simone. E havia algo completamente diferente naquele movimento de subir no estribo com uma criança nova no mundo. Uma solenidade involuntária, o tipo que a vida impõe sem pedir. Fechei a porta, dei a volta, subi. O Barroso engoliu as marchas uma por uma e saiu do estacionamento de terra batida do pronto-socorro de Uruaçu com aquele ronco grave de quem acordou disposto. O sol batia no para-brisa, o ar-condicionado lutava contra ele com os recursos que tinha, e a cidade pequena foi ficando para trás devagar. Posto de gasolina, mercadinho, campo de futebol de grama rala, placa de bem-vindo, que é também a placa de adeus. Depois, só o cerrado, aquele cerrado que não muda e que muda o tempo todo. As mesmas árvores tortas, o mesmo capim alto, mas uma luz diferente dependendo da hora, uma cor diferente dependendo da estação. Naquela manhã estava tudo dourado, aquele dourado de outubro que o sol dá quando ainda não esquentou de vez e a luz vem de lado, generosa. Simone ficou um tempo olhando pela janela sem falar.
A Íris dormia. Comi um pão de queijo. Passei outro para ela. Ela comeu em silêncio, segurando a filha com um braço e o pão com a outra mão, com aquela destreza improvisada de mãe nova que aprende na urgência. Você ligou para sua prima? Perguntei depois de uns 20 minutos. Liguei ontem à noite. A voz estava diferente, mais tranquila. Ela ficou feliz, chorou. Disse que tinha um quarto para mim e para Íris e que eu ficasse o tempo que precisasse. Isso é bom. É. Pausa pequena. Ela é filha da minha tia paterna, do lado do meu pai. Não tem nada a ver com a minha mãe. Entendi sem precisar que ela explicasse mais. Havia famílias que a gente escolhe e famílias que nos escolhem sem perguntar. E às vezes, as mais importantes são aquelas que ficam quando as outras vão. Você tem trabalho em Araguaína? Ainda não, mas minha prima trabalha num comércio. Disse que talvez consiga uma vaga para mim. Ela olhou para Íris. Vou precisar de uns meses antes de poder trabalhar de verdade. Mas alguma coisa aparece. Aparece sim. Você fala com muita certeza. É porque eu percorri esse país todo e aprendi uma coisa. Olhei para frente, pro asfalto que sumia no horizonte dourado. Gente que quer se virar, se vira. Não é fácil e não é rápido, mas se vira. Ela ficou quieta processando aquilo. Tocantins ainda estava longe, mas a fronteira com o estado ia aparecer em algum ponto daquele asfalto eterno. Eu conhecia o trecho de cor, a subida antes de Porangatu, a descida depois, o trevo de São Miguel do Araguaia, onde eu sempre parava para abastecer, a ponte longa sobre o rio, que quando a água está alta, muda de cor e fica verde escuro, quase preto. A vida na estrada é isso. Você não mede em horas, mede em referências. Em pontes, em postos, em cidades que são só nomes numa placa, mas que com o tempo viram memória. Viram parte do mapa que está dentro de você. Rogério, ela chamou. Pode falar. Eu fiquei pensando no que você me disse ontem, que passou 2 anos fingindo que mover era o mesmo que viver. Não disse nada. Esperei. Eu fiz isso também. A voz estava baixa, mas firme. Não na estrada, mas dentro de casa. Fiquei anos me movendo dentro daquele casamento, fazendo janta, lavando roupa, indo trabalhar, voltando, dormindo do lado dele, fingindo que mover era o mesmo que estar bem, que ocupar espaço era o mesmo que pertencer a algum lugar. O Barroso roncava, o sol subia. E quando foi que você percebeu que não era? Perguntei. Ela demorou para responder. Olhou para a filha no colo. Quando descobri que estava grávida. A voz ficou mais lenta, mais cuidadosa, como quem atravessa terreno que não sabe se aguenta o peso. Eu estava sozinha no banheiro com o teste na mão, 2 linhas, e o que eu senti não foi alegria nem medo. Foi uma clareza, assim, de repente, como quando a névoa levanta e você enxerga o que estava lá o tempo todo. Eu vi que não queria criar uma filha naquele lugar. Que eu não queria que ela crescesse vendo o que eu tinha aprendido a chamar de normal. Respirei fundo. Você fez certo. Eu sei. Ela disse isso sem arrogância, só como fato. Agora eu sei. Na época parecia loucura. Coragem sempre parece loucura antes de dar certo. Ela virou o rosto para mim por um segundo, rápido, como se quisesse ver se eu estava sendo sério ou gentil por obrigação. Devo ter parecido sério, porque ela assentiu e voltou a olhar para frente. Passamos pelo trevo de São Miguel do Araguaia. Abasteci, paguei, comprei outro café e uma água gelada para ela. O frentista olhou para o Barroso, olhou para Simone na cabine com a Íris no colo e não disse nada. Mas havia um sorriso no canto da boca dele que dizia que ele tinha montado uma história na cabeça e que a história era boa. Deixei ele com a história. Na volta para o asfalto, quando os últimos telhados de São Miguel sumiram no espelho retrovisor, a estrada ficou mais aberta ainda. Mais reta, mais comprida, mais daquele infinito que faz a gente pequeno do jeito bom, do jeito que lembra que o mundo é maior do que o problema que está carregando. Posso te perguntar uma coisa? Simone disse. Pode. Você vai continuar assim? Na estrada, sozinho?
A pergunta não tinha julgamento. Era só curiosidade genuína, daquele tipo que nasce quando você passa tempo suficiente com alguém para querer saber como a história deles continua. Fiquei um tempo sem responder. Não porque não soubesse, mas porque queria ter certeza do que ia dizer. Não sei se vou parar de rodar. É o que eu sei fazer. É o que paga as contas. Mas... pausei. Talvez eu pare de usar a estrada como esconderijo. Tem diferença entre trabalhar na estrada e se esconder nela. Tem muita diferença. Tenho uma casa em Morrinhos, que faz 2 anos que eu só visito. Jardim que Vera cuidava que deve estar tomado de mato. Uma vizinha que enche minha garrafa de café e que nunca pede nada em troca. Fiz uma pausa. Talvez seja a hora de chegar e ficar um pouco. De verdade. Simone ficou quieta, mas era um silêncio de concordância. O tipo que acontece quando a pessoa do seu lado disse uma coisa que você também precisava ouvir, só que não sabia. A fronteira com o Tocantins apareceu no fim de uma curva longa. Uma placa simples, daquelas que o tempo descascou um pouco nas bordas, mas que ainda cumprem o papel. Tocantins, estado novo, menos de 40 anos de existência, mas com uma estrada que parece tão antiga quanto qualquer outra desse país. O cerrado continuou igual do outro lado da divisa, porque a natureza não respeita a fronteira de estado, só de clima e de solo. Já estamos no Tocantins, eu disse. Simone olhou para a placa enquanto passávamos. Nunca tinha vindo. É um estado bonito. Tem o Jalapão, tem o Araguaia. Eu nunca fui a lugar nenhum, ela disse, e havia na voz dela algo entre melancolia e descoberta. O Leandro não gostava de viagem. Dizia que era gasto sem necessidade. Uma pausa pequena. Agora eu vim parar aqui por necessidade mesmo, mas é a primeira vez que estou num lugar diferente. É estranho como as coisas funcionam. A estrada leva onde você precisa ir, nem sempre onde você planejou. Você acredita nisso? Acredito. Olhei para o asfalto. Se eu não acreditasse, não teria parado na Blitz. Ela baixou o olhar para Iris. A Iris havia acordado de novo e ficava com aqueles olhos sem foco para cima, processando o teto bege da cabine como se fosse a coisa mais interessante que existia. Um bracinho saiu do coeiro, a mãozinha aberta, os dedos esticados. Simone ofereceu o dedo indicador. A Iris fechou a mão em volta dele. Aquele gesto pequeno, automático, antigo como o mundo, criança que segura o dedo de quem está perto, me acertou no peito de um jeito que eu não esperava. Não com tristeza, não com aquela dor costumeira, com outra coisa. Uma coisa que não tinha nome certo, mas que eu reconheci como vida, como o tipo de momento que a vida fabrica às vezes, sem aviso, só para lembrar que ainda está acontecendo. Desviei o olhar para o asfalto para não ficar olhando demais. Rogério, a voz de Simone estava diferente, mais suave, mais cuidadosa. Quando você segurar a mão de alguém de novo, ela começou e parou como se estivesse escolhendo. Recomeçou. Quando isso acontecer, não solta antes da hora. Engoli em seco. A mandíbula ficou firme para segurar o que veio de baixo. Não respondi de imediato. Deixei as palavras dela ficarem no ar da cabine, misturadas com o barulho do motor e o ar-condicionado e o cerrado do Tocantins passando dos dois lados. Depois de um tempo, disse, não solto. Ela não disse mais nada. Eu também não. Mas havia um acordo naquele silêncio. Um daqueles acordos que não precisam de assinatura, só de 2 pessoas que se entenderam o suficiente para saber que algumas palavras são promessa, mesmo quando soam como conversa. O sol foi subindo, o asfalto foi passando e o Barroso foi comendo quilômetro por quilômetro com aquele ronco que eu conheço como conheço minha própria respiração. Em algum ponto, Simone fechou os olhos e a Iris voltou a dormir. E eu fiquei sozinho acordado na cabine, que era o meu lugar natural, só que diferente de todos os dias anteriores. Diferente porque o silêncio não estava vazio, estava cheio. Cheio de respiração de gente, de cheiro de recém-nascido, de café de caixinha e pão de queijo frio,
de uma bolsinha de tecido xadrez no porta-malas e de uma história que tinha começado num acostamento quente de Goiás e que estava chegando ao fim naquele asfalto comprido do Tocantins. Ou não ao fim, ao capítulo seguinte. Araguaína foi aparecendo como toda cidade grande aparece depois de muito cerrado. Primeiro uma torre de celular, depois uma caixa d'água, depois um conjunto de telhados, depois a mancha de concreto e movimento que vai crescendo até engolir o horizonte. Uma cidade viva, barulhenta, com aquele caos organizado de lugar que cresceu rápido demais e aprendeu a funcionar no improviso. Eu conhecia Araguaína. Havia entregado carga ali umas 20 vezes. Sabia onde ficava o posto grande na entrada, sabia o caminho para o galpão da transportadora, sabia qual boteco na beira da pista fazia o melhor frango assado do norte do estado. Simone acordou quando entramos na cidade. Olhou pela janela com aquela atenção de quem está tentando guardar a paisagem de um lugar que vai ser novo lar. É grande, ela disse. É, mas tem jeito. Você vai aprender. Você conhece bem. Razoavelmente. Sei onde ficam as coisas importantes. Como o hospital. Como o hospital, o mercado, o cartório. Fiz uma pausa. Vou te dar o número do telefone da transportadora aqui. Se você precisar de alguma coisa, enquanto eu ainda estiver na cidade, pode ligar. Ela me olhou de lado. Você vai ficar quanto tempo? Entrego a carga hoje à tarde. Amanhã cedo pego a volta. Ela assentiu. Havia algo no rosto dela que eu não quis decodificar, porque decodificar, às vezes, complica o que é simples, e o que era simples ali era bom. O endereço da prima ficava num bairro do lado leste da cidade, rua de paralelepípedo, casas simples com muro baixo, árvore de mangueira na calçada de uma delas. O Barroso ficou largo demais na rua estreita, mas entrou devagar, e eu parei na frente do número que Simone tinha no celular. Uma mulher saiu correndo pela porta antes mesmo de eu desligar o motor. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos crespos curtos, avental de cozinha, uma expressão no rosto de quem estava esperando e tentando não ficar nervosa de expectativa. Quando viu Simone descendo do caminhão com a Iris no colo, parou no meio da calçada e levou as mãos à boca. Meu Deus, ela disse. Simone. Simone foi devagar até ela. As duas se abraçaram com aquele cuidado de quem tem bebê no meio, mas também com aquela força de quem precisava daquele abraço faz tempo. A prima, que eu só soube depois que se chamava Cláudia, estava chorando sem perceber, aquele choro silencioso de alívio que molha o rosto sem que a pessoa decida. Fiquei na calçada, peguei a bolsinha do porta-malas, coloquei no chão ao lado delas. Cláudia me viu, secou o rosto com o avental, me olhou com aquele olhar de avaliação rápida de mulher nordestina que decidiu sobre você em 3 segundos e que, nesse caso, decidiu que eu estava aprovado. Você é o caminhoneiro? Ela perguntou. Sou. Ela me contou por telefone. Ela me apertou a mão com as 2 mãos, firme, daquele jeito de quem agradece com o corpo porque as palavras não são suficientes. Deus te pague, moço. Não fiz nada demais, eu disse. Fez sim. Simples, definitivo. O tipo de coisa que não abre espaço para modéstia. Simone me olhou por cima do ombro da prima. A Iris estava entre as duas, passada agora para os braços de Cláudia, que já segurava com aquela naturalidade de mulher acostumada à criança. Nos olhamos por um momento. Não era o tipo de olhar que pede alguma coisa. Era o tipo que entrega, que diz obrigado sem usar a palavra porque a palavra já foi usada e não cabe tudo o que tem para dizer. Cuida, eu disse. Você também. Pausa de 1 segundo. Da casa. Do Jardim da Vera. Aquilo me pegou. Não esperava que ela lembrasse. Não esperava que aquele detalhe que eu havia soltado numa conversa de hospital às 11 da noite tivesse ficado com ela. Mas ficou. Assentei devagar. Vou cuidar. Peguei a bolsinha do chão e coloquei na mão dela. Dei a volta no Barroso. Subi. Engatei a ré devagar na rua estreita, com cuidado, e quando encontrei espaço para virar, virei. No espelho retrovisor, por um instante, vi as 3 na calçada. Cláudia com a Iris. Simone com a bolsa.
A mangueira em cima delas, aquela sombra generosa de árvore velha que não pergunta de onde você vem, só oferece o que tem. Depois a rua dobrou e elas sumiram. Fiquei eu e o Barroso de novo. Só que dessa vez, o silêncio era diferente de todos os que eu havia conhecido antes. Não era o silêncio vazio de 2 anos de luto que eu transformei em quilômetro. Não era o silêncio pesado de quem carrega a culpa sem saber onde largar. Era um silêncio que havia sido preenchido e esvaziado de novo, como se faz com um cômodo que você limpa. Você tira tudo, esfrega o chão e quando coloca as coisas de volta, mesmo as mesmas coisas, elas ficam diferentes porque o espaço está diferente. Rodei até o galpão da transportadora. Entreguei a carga com atraso de 1 dia e meio. O Nogueira reclamou por telefone. Eu deixei ele reclamar. E quando ele terminou, eu disse que se ele quisesse descontar da próxima corrida era justo e que eu não me arrependia. Ele ficou quieto por 1 segundo. Depois disse que a gente resolvia. E desliguei. Capítulo 8. O jardim estava esperando. Saí de Araguaína antes do sol. Não por pressa. Por hábito. Caminhoneiro que é caminhoneiro acorda antes do galo e não sabe muito bem por quê. Só sabe que a estrada de madrugada tem uma qualidade diferente. Uma quietude que o dia vai apagando aos poucos assim que o mundo acorda e volta a fazer barulho. Tomei café num posto na saída da cidade. Café de coador, daquele que fica esquentando na garrafa de vidro desde as 4 da manhã. E que tem um amargor específico que só existe em posto de beira de estrada, e que eu, por algum motivo que não sei explicar, nunca aprendi a não gostar. Sentei no balcão, olhei para o Barroso lá fora, debaixo do poste, e fiquei um tempo sem pensar em nada específico, só existindo, que às vezes é o suficiente. O rapaz do caixa me perguntou para onde eu ia. Morrinhos, eu disse. Ele assentiu como quem nunca ouviu falar e não ia perguntar mais, que é a postura certa de caixa de posto de madrugada. Paguei o café, peguei uma água e uma bolachinha de sal que coloquei no bolso do casaco e voltei para o Barroso. A BR-153 de madrugada tem aquela escuridão fechada que eu mencionei lá no começo dessa história. Aquela que faz o farol parecer um homem cego tentando achar o caminho. Conheço ela de cor, conheço cada curva, cada lombada, cada ponto onde a pista estreita antes de abrir de novo. Mas naquela madrugada, eu rodei por aquela escuridão familiar com os olhos diferentes. Não sei explicar de outro jeito. Os olhos estavam diferentes, não o que viam. A estrada era a mesma, o cerrado era o mesmo, as estrelas eram as mesmas que sempre estiveram ali em cima e que a gente passa a vida ignorando porque tem pressa demais para olhar para cima. Mas o que eu fazia com o que via estava diferente. Eu estava prestando atenção de outro jeito, como quando você ouve uma música que conhece de cor e de repente ouve uma nota que sempre esteve lá e que você nunca tinha escutado antes. Pensei em Simone. Não com saudade, pelo menos não ainda, com aquela sensação boa de capítulo que fechou direito, não com laço perfeito, porque a vida não tem laço perfeito, mas fechou. Ela tinha onde ficar, tinha quem a recebesse, tinha a Cláudia e a Mangueira na calçada e um quarto esperando por ela e pela Íris. Ia ser difícil. Dinheiro curto, cansaço de mãe nova, a sombra do Leandro que não some de um dia para o outro, a mãe que escolheu o lado errado e que um dia vai precisar reconhecer isso ou não vai. Ia ser difícil, mas ela ia se virar. Eu sabia disso da mesma forma que sei quando um motor está bem calibrado, por intuição que vem de escutar muito. Pensei na Íris. Naquela mãozinha fechada em volta do dedo de Simone enquanto eu dirigia, naquele peso pequeno e quente que eu segurei por 30 segundos num quarto de pronto-socorro que cheirava a álcool e ar-condicionado velho. Naqueles olhos sem foco que olhavam para o teto da cabine como se o teto da cabine fosse o universo inteiro. Para ela era, naquele momento. O universo se mede pelo tamanho do que você conhece. Fiquei com aquela imagem um bom tempo. Depois pensei em Vera. E foi aí que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Uma coisa que não consigo descrever com precisão, mas vou tentar.
Quando eu pensava em Vera antes, naqueles 2 anos de estrada constante, de quilômetros usados como anestesia, a memória dela vinha sempre com uma pontada. Sabe aquela sensação quando você aperta num lugar machucado? Não de propósito, só sem querer e o corpo inteiro registra. Era assim. Bonito e doendo ao mesmo tempo, inseparável um do outro, como se a saudade e a dor tivessem decidido morar no mesmo cômodo e não tivessem mais como ser separadas. Naquela madrugada, rodando de volta para Morrinhos, eu pensei em Vera e a pontada não veio. Veio outra coisa. Veio o jardim. Não a perda, não o hospital, não a mão fria, o jardim. As plantas que ela nomeava como se fossem gente. A samambaia que ela chamava de Sebastiana, porque dizia que tinha jeito de mulher séria. O ipê que ela havia plantado de muda quando a gente mudou para aquela casa e que agora devia estar grande, copado, florido na estação certa. O canteiro de manjericão que ela dizia que era obrigação moral de qualquer cozinheira decente. E eu via esse jardim, na cabeça, e via ele tomado de mato. 2 anos sem cuidado, sem água, sem mão. Algumas plantas resistem à ausência melhor que outras. O ipê provavelmente estava de pé, que árvore de raiz funda aguenta muita coisa. Mas o manjericão, a samambaia, as flores miúdas que ela gostava de pôr no canto da janela da cozinha, esses eu não sabia. Precisava ir ver, precisava ir cuidar. Não como penitência, não como dívida que estava pagando, como continuidade, como forma de dizer para Vera e de dizer para mim que o que ela criou não ia ficar de mato só porque ela não estava mais para regar. Aquela ideia foi crescendo dentro da cabine enquanto o Barroso comia quilômetro por quilômetro e o céu foi passando do preto para o roxo, do roxo para o azul, do azul para o laranja. O amanhecer no cerrado tem esse ritual que parece lento, mas não é. Você desvia os olhos por 1 minuto e quando olha de volta o sol já saiu e o dia já está feito. Parei uma vez para abastecer em Porangatu. Tomei outro café. Comi a bolachinha de sal do bolso. Liguei o rádio, peguei uma estação de Goiânia que tocava música sertaneja antiga, daquela que meu pai escutava e que eu cresci achando brega, e que com a idade fui entendendo que não era brega coisa nenhuma. Era só sinceridade que eu ainda não tinha maturidade para ouvir. Deixei tocar. Cantei junto um trecho de uma que eu sabia, baixinho, meio desafinado, sem me importar porque o Barroso não julga. Morrinhos apareceu às 2 da tarde. Uma cidade de porte médio no sul de Goiás, daquelas que tem praça central com coreto, catedral com torre visível de longe e comércio que fecha ao meio-dia e volta às 2. Conheço ela desde que nasci. Cada rua, cada atalho, cada história de bairro que a gente acumula sem perceber ao longo de uma vida inteira num lugar só. Passei pela praça, passei pela catedral, dobrei na rua que eu dobro de memória, parei em frente à casa. Uma casa simples, de muro branco, que estava precisando de uma demão de tinta, portão de ferro verde que rangia um pouco desde uns 3 anos atrás. Telhado de barro avermelhado. Uma janela de madeira pintada de branco na frente, fechada. Fiquei parado no Barroso por um momento sem sair. Não era hesitação. Era aquela pausa que você dá antes de entrar num lugar que tem peso, que tem história acumulada nas paredes, que guarda versões de você que você ainda não tem certeza como encarar. Desci. O portão rangeu igual sempre. O jardim da frente estava exatamente do jeito que eu imaginei, parcialmente tomado. O capim havia crescido entre as pedras do caminho até a porta, as bordas do canteiro estavam imprecisas, misturadas com o mato, que não pede licença quando não tem ninguém para dizer não. Mas o ipê estava de pé. Estava mais do que de pé. Estava alto, copado, cheio de si, com aquela presença generosa de árvore que cresceu em paz e que agora simplesmente existe no espaço que conquistou. Vera tinha plantado aquela muda no dia que a gente assinou o financiamento da casa. Tinha plantado com aquele sorriso de quem sabe que está fazendo coisa de longa duração, coisa que vai ser outra quando crescer. Ela cresceu, virou árvore de verdade.
Eu fiquei olhando para ela por um tempo que não soube medir. Depois entrei em casa. O cheiro de fechado veio primeiro. Aquele cheiro de ar que ficou parado tempo demais, misturado com o cheiro de madeira velha e de uma casa que tem memória. Abri as janelas uma por uma. Deixei o ar entrar, a luz entrar, o barulho de morrinhos à tarde entrar, passarinho, criança na rua, rádio de vizinho, esses sons de cidade do interior que são sempre iguais e que, quando você volta depois de muito tempo, parecem mais bonitos do que eram. Fui até a cozinha. A prateleira estava arrumada. Arrumada demais, do jeito que eu havia deixado 2 anos atrás, tentando apagar a bagunça que ela tolerava e que eu não tolerava quando ela estava viva e que eu daria tudo para ter de volta agora. A bolacha no armário estava fechada. Claro que estava. Não havia ninguém para abrir e esquecer. Coloquei a chaleira no fogo. Fui até o fundo da casa. O jardim dos fundos era onde ela passava mais tempo. Maior do que o da frente, com mais variedade, mais cuidado. Pelo menos havia sido assim. Agora estava no meio do caminho entre jardim e abandono. A samambaia, que ela chamava de Sebastiana, estava viva, surpreendentemente, um pouco ressecada nas pontas, mas viva, teimosa, segurando. O manjericão havia morrido, era de esperar, mas havia uma roseira no canto que estava florescendo. Uma flor vermelha, só uma, aberta no meio do galho seco e espinhoso, como quem não precisou de permissão de ninguém para existir. Me abaixei na frente dela. Fiquei olhando por um tempo que não sei quanto. Não chorei. Não é que eu segurei. Simplesmente não veio dessa vez. Em vez de choro veio outra coisa. Uma serenidade que não era ausência de dor. Era dor que havia mudado de forma. Que havia passado pela fase de machucado aberto e chegado em cicatriz. Presente, visível, parte de você, mas não mais abrindo. "Tô em casa, Vera", eu disse em voz alta. Para a roseira, para o jardim, para o ar da tarde, para quem quer que escutasse, ou para ninguém, que também estava bom. Demorei, mas estou aqui. A chaleira apitou lá dentro. Me levantei, entrei, fiz o café. Sentei na cadeira da cozinha. A minha cadeira, a que fica do lado da janela que dá para o quintal. E tomei o café olhando para o jardim lá fora, para o ipê na frente, para a samambaia que teimou em ficar, para a rosa vermelha que floresceu sem audiência. Tirei o celular do bolso, abri as mensagens de Vera, fiz isso que faço às vezes. Rolei até o começo, as mais antigas, as de quando a gente ainda descobria o WhatsApp e mandava áudio longo demais e foto borrada de coisa que nem valia a pena fotografar. Havia uma foto de um prato de macarrão que ela fez uma vez. Uma foto horrorosa, mal enquadrada, com o dedo na frente da lente, e do lado a mensagem: "Fiz pro jantar, chega logo." Fiquei olhando para essa foto por um tempo. Depois fechei o aplicativo. Não apaguei, nunca vou apagar, mas fechei do jeito de quem fechou de verdade. Não de quem está evitando, mas de quem guardou direito, que é diferente. Peguei o bloco que fica na gaveta da cozinha. Vera usava para fazer lista de mercado, aquelas listas com letra miúda e organizada que eu nunca conseguia decifrar no mercado e que acabava ligando para ela para perguntar o que era cada coisa. Peguei a caneta que estava do lado. Escrevi: terra para plantar, adubo, mangueira nova, manjericão, muda, ligar para o Nogueira, férias. Olhei para a lista. Acrescentei uma linha: pintar o muro. Olhei de novo. Mais uma: consertar o portão. Dobrei o papel. Coloquei no bolso. Do lado de fora, ouvi o portão rangendo, passos na calçada. Depois uma batida leve na porta da frente. Levantei, fui até a porta, abri. Era a Dona Edith, minha vizinha. 60 e poucos anos, avental de sempre, cabelos brancos que ela não tinge por princípio. Na mão, uma garrafa térmica. "Eu vi o caminhão lá fora", ela disse, com aquela voz de quem está controlando o quanto vai demonstrar. "Achei que você podia querer café." Olhei para a garrafa. Olhei para ela. Havia nesse gesto tão simples. Uma mulher de 60 anos que atravessou a rua com uma garrafa de café porque viu o caminhão na frente da casa. Havia nesse gesto toda a humanidade que eu passei 2 anos
rodando atrás em estradas que não tinham o que eu procurava, porque o que eu procurava nunca esteve na estrada. "Quer entrar, dona Edith?" perguntei. Ela me olhou por um segundo como quem avalia se está sendo convidada de verdade ou por educação. Decidiu que era de verdade. "Ah, pode ser", ela disse, e entrou. Não sei dizer exatamente quando a vida começou de novo. Não foi um momento único, não foi um dia específico marcado no calendário. Foi um acúmulo, foi uma roseira que floresceu sem que ninguém pedisse. Foi uma garrafa de café atravessando a rua. Foi uma mãozinha pequenininha se fechando em volta de um dedo num quarto de hospital. Foi uma mulher num acostamento quente de Goiás, segurando a própria barriga com aquela força de quem protege o que é mais precioso. Foi um caminhoneiro que aprendeu, tarde, a diferença entre partir e fugir. Eu ainda rodo, ainda pego frete, ainda conheço a BR-153 de cor. Ainda tomo café amargo em posto de madrugada e ainda ouço o Barroso roncar como se o ronco dele fosse conversa. Mas volto. Volto para Morrinhos, volto para o jardim, volto para a cadeira da cozinha que fica do lado da janela. O manjericão novo está crescendo no canteiro. Ainda pequeno, ainda frágil, mas está lá. Verde, cheiroso, teimoso como tudo que decide viver em lugar que já viu tristeza. Vera cuidava das plantas como se fossem gente. Aprendi com ela. Só levei tempo demais para entender que a lição não era só sobre planta. Simone me mandou mensagem uma vez, 3 semanas depois. Só uma foto. A Íris dormindo num berço novo, daqueles de madeira clara, com um móbile de borboletas coloridas em cima. E do lado da foto, só isso. "Tá tudo bem por aqui. Obrigada por não ter passado reto." Li 3 vezes. Respondi. "Obrigada a você também." Ela deve ter ficado sem entender o porquê do obrigada. Mas eu sabia. Porque tem encontros que a gente pensa que está fazendo pelo outro e que, no fim das contas, são os que nos salvam. Que chegam quando a estrada já perdeu o gosto e o silêncio já ficou pesado demais. E nos lembram que parar não é fraqueza, que olhar nos olhos de alguém não é perda de tempo, que segurar a mão de quem precisa é também, de algum jeito que a lógica não explica, segurar a nossa. Eu era só um caminhoneiro solitário numa estrada quente de Goiás. Num acostamento poeirento, com o motor ligado e a decisão na mão, eu escolhi descer. E descobri que, às vezes, é exatamente isso, um passo simples fora da cabine em direção a outra pessoa, que nos traz de volta para dentro de nós mesmos. A estrada continua. Mas agora eu sei a diferença entre percorrê-la e habitá-la. E sei também que o jardim precisa de mim. Que a samambaia que Vera chamava de Sebastiana precisa de mim. Que a rosa vermelha que floresceu sozinha, no galho seco, sem que ninguém pedisse. Essa especialmente precisa de mim. Ubudim. Tem encontros que a estrada fabrica não para te levar a algum lugar, mas para te trazer de volta a você mesmo.